Então, muito boa tarde a todos. Lá vamos então para a nossa próxima aulinha. Espero que esteja tudo bem convosco, com as vossas famílias. Hoje será a aula número 4 online. Depois no caderno de diário a gente logo acerta os sumários todos. Não se esqueçam que na aula anterior tivemos a ver aqui a parte da sociedade, a contagem dos portugueses, os recenseamentos. Fizemos exercícios sobre os recenseamentos. Verificámos as razões pelas quais a população cresceu, crescimento da população, reformas no ensino, exercícios e os direitos humanos. Ok? Hoje o tema então será a vida no campo, mas os objetivos da aula, ou seja, o sumário, caracterizar a vida no campo, distinguir a casa tradicional do Norte, Centro e Sul, caracterizar o vestuário, a alimentação e os vestimentos da população rural, distinguir o vestuário e os divertimentos do século XIX da atualidade, não é? Fazer a comparação, identificar vestígios das habitações, vestuário e divertimentos no século XIX, na atualidade. Portanto, ainda hoje nós encontramos vestígios destes tempos, não é? Vejam os reis folclóricos, a roupa que eles vestem é exatamente a roupa que estas pessoas do século XIX, aliás, princípios do século XX, vestiam. Explicar o fenómeno do êxodo rural, não é? A saída dos campos para as cidades. Será esse, então, não se esqueçam, os objetivos e aquilo que vocês devem atingir no final da aula 2. Vamos então passar aqui ao primeiro vídeo. As populações rurais dedicavam-se a várias atividades ao longo do dia. Escuta com atenção os dois compadres alentejanos. Então, compadre Manel, bem cansado da lavoura? Isto de ser agricultor e dá uma canseira e vosso mercê não usa máquinas. Olha que não há nada melhor, e senta-se no trator e ele faz tudo, e rápido. Fica com mais tempo para a cesta. Eu sei, já encomendei um, e hoje nem sabe o que me aconteceu, e andava eu a extrair a cortiça dos meus sobreiros, quando um leitãozito fugiu do resto da vara. É o que digo, se usasse máquinas, tinha mais tempo para os animais. E vosso não sei o que fez. Corri atrás dele, mas quanto mais corria, mais ele fugia. Até que subiu para uma oliveira, imagine lá. E o compadre também subiu, e... Não, compadre Zé, chamei a minha mulher, e que trouxe-nos lençóis de linho que acabara de tecer. E o que tem a ver um lençol de linho com um leitão? Nada e tudo, compadre Zé. Estendi o lençol e debaixo da oliveira, varjei e tornei a varjar. E no fim, tinha a azeitona apanhada e o leitão para servir de coentrada. Portanto, isto é uma história interessante. Eu até achei engraçado. Porque, pronto, isto é o trabalho das pessoas que viviam no campo e que trabalhavam ainda à moda antiga. Comparativamente às pessoas aos agricultores que também já tinham uma certa visão e que achavam que as máquinas e o uso das máquinas na agricultura era fundamental, não é? E então aqui varejar significa com uma vara andar a abanar as azeitonas para elas caírem num lençol que se mete por baixo da árvore, não é? Os alentejanos apanham-se assim as azeitonas. E as bolotas e tudo. E pronto, parece que aqui no exercício 1 era só ver este filme. No 2, viver no campo e exercício. Faz os exercícios sobre a vida do campo em Portugal no século XIX. Queria chamar a atenção, eu estou na página no livro. Os meus amiguinhos estiverem a seguir a aula com atenção e se quiserem aprender com a aula assíncrona, porque estas aulas eu não estou em contacto direto, mas se vocês levarem a aula a sério, aprendem coisas. E eu estou na página 72 e 73. A vida nos campos, o dia-a-dia dos camponeses, o vestuário, os divertimentos. Então aqui faz os exercícios sobre a vida no campo, Portugal do século XIX. Assinala na sopa de letras algumas atividades económicas praticadas nos meios rurais. Portanto, isto aqui já sabem que eu avanço logo, né? Não vou estar aqui à procura, senão a gente nunca mais sai daqui. Mas, de qualquer das formas, há aqui algumas que eu já detetei, pelo menos duas.
Bom, carrega aqui nas soluções e a gente fica já a ver, vamos falar sobre isso. A tecelagem, a agricultura propriamente dita, não é? A extração e a pecuária, não é? Se vocês virem bem, temos aqui então atividades económicas praticadas no campo, não é? As pessoas que vivem no campo dedicam-se a quê? Em primeiro lugar, como eu já vos ensinei, a pecuária e a agricultura, não é? Estão aqui, né? A agricultura está aqui, transversalmente, e aqui, na vertical, temos aqui a pecuária. E depois temos a tecelagem, que é o trabalho de fazendo os tecidos, né? Mas muitas das vezes é através do artesanato, né? E a extração. Nos meios rurais ainda se extraem. Agora está aqui uma coisa que não pega com nada. Ri. Pronto, está bem. Este botão permite avançar para o passo seguinte. Este botão Pois permite, mas já fizemos aqui este exercício. Às vezes os exercícios são muito pequenininhos, mas isto ainda não está verde. É por causa das soluções. Como eu carreguei nas soluções, ele não fica verde. Ok, então vamos ver agora. Tecelagem, agricultura, pecuária, extração e passa para a próxima. Se for às soluções, não passa para a próxima, temos que fazer o exercício. Arrasta as palavras corretas para o espaço em branco. A população nos meios rurais dedicava-se à agricultura. Está aqui cultivando cereais. Cultivando cereais, legumes, árvores de fruto. Da vinha e da oliveira, colhia as uvas e as azeitonas, indispensáveis para o fabrico do vinho e do azeite. A par da agricultura também se criava gado. Ou seja, juntamente com a agricultura, a par, cuidado com isto vai surgir várias vezes na linguagem escrita. Se bem que na linguagem falada muita gente não usa, mas a par com, ou seja, juntamente com a agricultura, também se criava gado, ou seja, praticava-se a pecuária. A de cortiça dos sobreiros, típicos do sul do país, era uma atividade fundamental para a economia do reino. A extração. Não é? Cortiça é fundamental. Ainda hoje nós somos o principal país de exportação de cortiça, especialmente para a Ásia, Japão e China. Eles compram a cortiça todos os portugueses e fazem tudo com cortiça. Até já há vestidos de cortiça, vejam bem. Portanto, a extração da cortiça típica do sul do país, né, porque é o Alentejo e o Algarve, era uma atividade fundamental para a economia do reino. No conjunto das atividades, era uma tarefa feminina, a tecelagem, né? Ainda que as mulheres tivessem uma participação ativa em todas as outras, isso é verdade. Portanto, as mulheres dedicavam, esta tecelagem era mais feita por mulheres, porque era um trabalho que tinha que ser mais cuidadoso, mais demorado, com mais atenção. Os homens não têm muito jeito para essas coisas. E realmente as mulheres, nesse capítulo da perfeição, do trabalho devagarinho, o bordar, o fazer um tapete, são coisas que realmente as mulheres, não há dúvida que são muito melhores que os homens. Não é estar aqui agora a comparar uns com os outros, porque já sabem que eu não distingo géneros, não é? Ok, vamos então aqui para o exercício número 3. Habitação. Embora as principais atividades económicas, como a agricultura e a pecuária, fossem semelhantes aos meios rurais do país, o mesmo não acontecia com as habitações que assumiam características diferentes, consoante as regiões, em função do clima e dos materiais de construção disponíveis. Estabelece as ligações e ouve as alocuções. Ou seja, vamos ouvir, não é? E depois vamos ligar as coisas de forma correta. Temos aqui uma casa do sul de Portugal, uma casa do norte e uma casa do centro. E agora vamos ouvir as locuções. Como é que a gente ouve aqui as locuções? Embora as principais atividades diferem em função do clima, estabelece ligações e ouve. Primeiro temos que fazer as ligações e depois é que vamos ouvir. Ok, então vamos ver. Uma casa do norte.
Ora, uma casa do norte parece-me que aqui, esta pedra, isto aqui é do norte. Se bem que eu tenho a certeza que esta é do sul. Vou já para as que tenho a certeza. No sul, as casas eram baixas e caiadas para se protegerem do calor. Estão a ver? Se a gente vir no Alentejo, no Algarve, as casas têm todas estas características. Não estou a falar dos prédios modernos, né, das novas construções. Estou a falar das construções típicas que os portugueses faziam durante esta altura do século XX, no início do século XX, ok? Vejam bem que realmente as nossas casas são brancas no Algarve, com estes telhados, este cal todo, que faz a casa toda branca. Para porquê? Por causa do calor, não é? Porque o branco reflete e o preto absorve, ok? O calor. Ok, então e a casa do norte? Eu parece-me que estas pedras aqui grossas, isto aqui, cheira-me a casa do norte, porque eu já estive no norte e sei que as casas de lá são assim. Portanto, isto parece-me que vou ligar aqui. O granito era o principal material de construção das paredes grossas das casas do norte de Portugal. As habitações eram simples e a cozinha, com a sua grande lareira, era a divisão principal. Ora, cá está então o granito, não é? O Porto granítico, o Norte granítico, e estão aqui a aparecer os e-mails todos ao mesmo tempo. Eu estou a tentar pôr isto de maneira que vocês só vejam aqui o CD, mas isto está-me a aparecer aqui os e-mails durante a aula, acontece, né? Está mal programado. Nas próximas aulas já vou impedir que isto aconteça, não é? Estes avisos que vêm de repente sem a gente conseguir controlar. Ora, como eu estava a dizer, só volto a ligar então aqui a casa do sul está ligada, a casa do norte falta a casa do centro. Vamos ver o que é que nos diz aqui a casa do centro. No centro, as casas construíam-se sobretudo em tijolo e calcário, mantendo igualmente pouco mobiliário e pouco conforto. Estou a ver granito aqui no norte, calcário, ok? E aqui o cal e o tijolo, e aqui também o tijolo. Eram estas a tipologia das casas desta altura, ok? Passamos aqui para o exercício número 4, assinala os alimentos típicos rurais do século XIX. Este aqui, o hambúrguer, aqui deve ser rural. O que é que vocês acham? Hã? Não me parece que seja. Não me parece. Vamos lá ver aqui. Então, temos aqui um burro aqui ao longe, temos aqui uns animaizitos, uma galinha, uma ovelha e um porquito. E vamos aqui ver, então, assinar os elementos típicos do século XIX. Ora, o leite, nem por isso. Aqui, talvez, isto aqui, não sei o que é isto. O que será isto? A alimentação dos camponeses era pouco variada, ainda que o arroz e a batata estivessem mais presentes na dieta alimentar. Era o arroz e a batata. Isto aqui era... Contudo, o pão de milho, trigo e centeio continuava a ser a base da alimentação. Acompanhava a sopa, o vinho, a sardinha, a carne de porco, as azeitonas e o queijo. Arrasta para cima da mesa os pratos corretos. Aqui os camarões, isto já não é para eles. O marisco. Salsichas com batatas fritas. Isto também não é para eles. O vinho. Caldo verde. Caldo verde. E o que é que falta? E o queijo? Ainda falta. Já está tudo verde. Arrasta para cima. O que é que falta? O peixe assado? Nos dias de festa, muitas vezes religiosas, os doces típicos de cada região, feitos à base de ovos e mel, traziam alguma variedade à alimentação. Primeira comunhão. E pronto. Temos o exercício feito. Vimos mais ou menos o tipo de alimentação que eles tinham. Aqui eu não sabia o que isto era, mas é o pão, a carne, o leite de nada, e aqui isto nem pensar nisso, não é? Como vimos, em alguns dias especiais havia alguma comida que saía um pouco do normal, mas basicamente o pão, o vinho, era o que estava em cima da mesa. Mas eu penso que é melhor recordarmos aqui mais uma vez este... Se vocês têm isto tudo no livro, não é? Está o vestuário e a alimentação,
A alimentação está na página 72, cá em baixo. A sua alimentação era pouco variada, à base de uma refeição de pão, de milho ou centeia, sopa e vinho. Também se comiam legumes, batatas e azeitonas. Está aqui na 72, cá em baixo, ok? Pronto. Penso que aqui a situação está mais ou menos esclarecida. Passamos para o exercício número 5. Vestuário. Agora o vestuário está aqui também na página logo 73, na página seguinte do livro. O vestuário diz assim, a principal característica do vestuário dos camponeses era a modéstia. A modéstia, ou seja, uma roupa simples, não é? Modéstia. A indumentária, quer dizer, roupa, variava de região para região, em função do clima e das atividades económicas de cada um. Arrasta as peças do vestuário para cima das personagens respectivas. Portanto, em cada região, no norte as pessoas vestiam de uma maneira, no sul de outra, no centro de outra, e também, para além de ser diferente consoante as regiões, também era diferente devido à profissão, não é? A pessoa que trabalhava no campo, os agricultores vestiam-se de uma maneira, os operários das fábricas vestiam-se de outra maneira, portanto havia maneiras de vestir diferentes de região, mas também de profissão, ok? Então, gente, aqui eu tenho umas roupas aqui no estendal, vamos ver, está aqui um vestido aqui negro, aqui com uma senhora com estes brincos, este vestido liga aqui com estes brincos. Olha, não liga. Mal. Está tudo mal. Camponesa do litoral do Douro. Mal. A camponesa do litoral do Douro. Tinha a camisa branca, com este vestidinho cor-de-rosa, com estas estrelinhas ou florzinhas ou o quê. Então quer dizer que este aqui tinha que estar aqui. Não quer? Porquê? Porque já, então vamos ver aqui este. Também não quer. E as calças? Também não é. As calças ali não é. Olha, já estou baralhado. Este aqui entrou. E será que... Não pode ser. Não tem cabimento, porque o único homem que está aqui com a roupa de homem é este. Agora entrou. Quer dizer, isto é conforme a gente encaixa lá no sítio certo ou não. Se bater ao lado, o computador diz que está errado. Pronto, estão a ver a diferença entre a inteligência e a inteligência artificial, é isso. Para um computador, quando eu pego neste vestido, se eu meter aqui ao lado, ele diz que não. Tem que ser no sítio correto, porque se não corresponder os parâmetros, ele não tem inteligência como nós temos. Eu meto aqui ao lado e sei que aquilo quer dizer é aqui, nesta rapariga, mas para o computador não. Portanto, a inteligência artificial ainda tem muito para caminhar até chegar à nossa capacidade de entendimento. Porque é lógico que este vestido preto só pode encaixar aqui na noiva do Minho. Ela já tem os brincos lindos, todos feitos em ouro. Vou ver se consigo encaixar isto. Vês? Foge. E diz que está errado. Está a giro. Quer dizer, vou carregar em soluções só para ver. Olha, em vez. Nas soluções aceita. Ok, vamos ver o que é que estava a passar de mal aqui. O vestido era daqui, é as flores. Primeiro as flores. E agora o vestido. Não quero aceitar o vestido. Isto é... Bom, pronto, não vou estar a perder tempo com isto. E as calças é que vai... Também não quero. Para onde é que vão as calças? As calças ficam sozinhas. E agora vamos ouvir aqui as descrições. O camponês da Beira Baixa, não é? A noiva do Minho e a camponesa do Douro Litoral. Tem aqui leva aqui na cabeça um cesto. Vamos ouvir. A camponesa usava ou tamancos ou os pés descalços, saia de roda abaixo do joelho, com corpete por cima da camisa. Um lenço colorido cai sobre o rosto por debaixo do chapéu ou da canastra. O camponês usava calças, colete, jaqueta, barrete ou chapéu. Aos domingos, na ida à missa e nas festas religiosas, os camponeses vestiam os melhores trajes.
Os mais abastados compravam tecidos de melhor qualidade e usavam ornamentos em ouro. E pronto, ficam as calças e fica aqui a gravata, porque realmente são, vejam, isto parece umas calças de ganga, né? E a gravata também só vai aparecer mais para a frente. Nós estamos numa altura em que não há gravatas, né? Os homens usavam chapéus de coco, né? Aquelas camisas assim com as golas, uns laços, mas não havia gravatas propriamente ditas. Vamos para o 6. Para o exercício número 6, divertimentos. As populações do campo divertiam-se todos os dias. Acho que não. As populações do campo divertiam-se todos os dias. Isto é uma afirmação. Aqui vê-se uns indivíduos a jogar às cartas e um a fazer batota, a passar a carta aqui um as de copas, a passar aqui ao outro que está ao lado e tal. Postal ilustrado sobre os jogos das tabernas do século XIX. Depois do trabalho, os homens da aldeia encontravam-se nas tabernas para beber, conversar, jogar cartas e dominó. E as mulheres? Lavando a roupa no Minho, no rio, pintura a óleo de Roque Gameiro do século XIX. As mulheres conversavam junto à fonte, onde iam buscar água, ou no rio, enquanto lavavam a roupa. E isto é um divertimento, estão a ver? É isto que eu não concordo. Não é? As populações do campo divertiam-se todos os dias. Então as mulheres iam lavar a roupa e iam buscar água. E isso é um divertimento ou é um trabalho? Pensem lá que pico. Hã? São capazes de chegar à conclusão que portanto, isto não é nenhum divertimento, por amor de Deus. Isto é um trabalho. As mulheres trabalhavam, não é? Podiam cantar enquanto estavam a lavar a roupa, mas não deixavam de lavar a roupa. Tinham que estar ali a gastar energia e esfregar a roupa, não é? E carregar com a água também não é coisa que seja muito fácil. Não sei se é carregar um balde de água, mas experimentem e vejam que... E eram às vezes distâncias longas até chegarem a casa. Portanto, quando se aparece aqui populações do campo divertiam-se e as mulheres a divertirem-se desta maneira, isto, desculpem lá, mas eu não posso aceitar isto, não é? Isto não faz sentido. Atividades coletivas. As atividades que eram feitas em grupo, não é? Coletivas. Ora, a esfolhada pintura a óleo de Roque Gameiro, também do século XIX, era quando eles tiravam as maçarocas do milho, né? Tiravam a casca do milho e juntavam as maçarocas. Era nesta altura que eles se conheciam, começavam a cantar uns para os outros e pediam namoro uns aos outros. Era nesta altura que eles namoriscavam e era nesta altura que se faziam muitos casamentos, durante a desfolhada. Os momentos de trabalho também podiam ser animados, como acontecia nas ceifas, nas desfolhadas, nas vindimas, na matança do porco ou mesmo nas feiras e mercados, em que se cantava, dançava e contavam histórias. E outras coisas que eles não disseram aqui. Mas realmente aqui era uma altura de diversão, não é? Enquanto se estava a trabalhar e a tirar estas cascas da maçaroca, do milho, iam-se cantando. Vê-se aqui dois namorados, né, a abraçarem-se. Mas estava a dizer, era nesta altura que as pessoas declaravam uns aos outros, pediam em casamento, etc, etc. As pessoas mais humildes do campo, não é? Festas religiosas. Ora, como vocês sabem, os portugueses sempre foram muito religiosos, não é? Nós sempre tivemos uma carga de religiosidade muito grande, não é? Basta ver o fenómeno de Fátima, não é? Os templos que nós temos, não é? E a quantidade de cristãos, a maioria do povo português pratica a religião cristã, quer dizer, pratica, mais ou menos, não é? Uma parte da religião cristã. E então vamos ver aqui o que é que se diz aqui relativamente a este quadro, a esta imagem. Isto é um quadro. Depois da missa, detalhe da pintura a óleo de João Vaz, 1892. As pessoas saíam da missa, como podem estar a ver, a maior parte de pessoas vestidas com estas roupas do campo, não é? Camponeses. As festas religiosas e as idas à missa ao domingo eram o ponto de encontro de vizinhos e familiares que se reuniam à conversa no adro da igreja. Exatamente. Se forem para as aldeias mais antigas de Portugal, ainda vão encontrar estes hábitos, não é? Ora, divertimento, exercício. Qual é o divertimento popular que o texto descreve? Escreve a resposta no espaço em branco.
Um enorme monte de espigas ocupava o meio da eira. Sentados em círculo, à volta daquela alta pirâmide, trabalhavam azafamados parentes, criados, vizinhos, amigos e conhecidos, que sempre vêm aos serões desta natureza, onde, ainda quando não convidados. Não havia lugares de distinção ali. Às vezes saltava-se ao meio do círculo uma criança com grandes bigodes feitos de barbas de milho. E a ideia... Desculpem lá, mas isto saltou outra vez. E a ideia era logo apoiada e imitada por outros. Clara, levantando a voz, principiou a cantar a todas as vozes de raparigas se juntaram em coro. Milho rei, milho rei, milho rei. De todos os lados se pediu o cumprimento da lei, esfolhadas. Cabia, pois, a José das Dornas fazer a primeira distribuição de abraços. Júlio Diniz, As Pupilas do Sr. Reitor. Eu li este livro, por acaso, quando era estudante. Porto, 1867. Ok, sim senhor. Então, o que é que vocês acham que a gente mete aqui? Qual será a palavra que este texto está a descrever? É uma esfolhada, não é? Esfolhada. Será? Está certo. E aqui o glossário, o que é que nos pede? O que é que nos ensina? O que é uma eira? Sabem o que é uma eira? É um terreno liso e duro onde se secam e malham os cereais. E o que é um milho-rei? Espiga vermelha que, segundo a tradição, obriga quem a encontra a dar um abraço a todos os presentes. Era um costume interessante, estão a ver? Quem encontrasse o milho-rei desta cor avermelhada tinha que ir dar um abraço a todos. Era giro. Portanto, assinala as diversões que não eram típicas dos meios rurais do século XIX. A esfolhada era, a PlayStation não é, as vindimas era, as feiras também, o cinema não, a televisão também não, a taberna sim, a discoteca não. Os divertimentos do século XIX eram bem diferentes dos divertimentos atuais. Contudo, as festas e romarias continuam a ser um dos grandes divertimentos dos portugueses. É verdade. Especialmente no interior, não é? Ainda se praticam essas tradições. Ora, eu fiz questão na aula de falar muito neste termo do êxodo rural. Para já, para que vocês tenham dificuldade em pronunciar a palavra êxodo. Êxodo quer dizer saída, não é? Uma saída em grande quantidade. Quando há uma grande saída de pessoas, ao mesmo tempo chama-se um êxodo. Realmente, quando efetivamente chegaram as máquinas aos campos agrícolas, houve um grande êxodo rural porque muitas pessoas ficaram sem trabalho. E essas pessoas depois acabam por emigrar ou para as cidades, né? A deslocarem-se para as cidades ou então para o Brasil e para outros países da América, como os Estados Unidos. Nós já tínhamos visto isso, né? Antes de falarmos então no meio urbano das cidades, temos que concluir aqui este meio rural. Então, lhes aqui, viver no campo nem sempre foi sinónimo de bem-estar. Pelo contrário, eles até tinham dificuldades, viviam muito pior do que na cidade. Lê o documento que disponibilizamos, clicando no botão imprimir e resolve os exercícios. Portanto, isto era para vocês imprimirem e fazer os exercícios. Assinala os erros do texto. O aumento da população do século XIX fez com que as áreas rurais existissem poucos trabalhadores. Nas áreas rurais existissem poucos trabalhadores, desempregados ou mal remunerados. Vivendo em boas condições, aqui está mal. Eles viviam em más condições de vida. Estes trabalhadores decidiram abandonar as suas cidades. Não, porque eles abandonaram os campos. E procurar trabalho na indústria, nas zonas rurais, não, nas zonas urbanas. Mas ainda falta aqui qualquer coisa. O aumento da população no século XIX fez com que nas áreas rurais não foi o aumento da população. O aumento da população no século XIX fez com que nas áreas rurais existissem poucos não, muitos trabalhadores. Era isto que estava mal. Corrige os erros do texto preenchendo corretamente o espaço em branco. O aumento da população no século XIX fez com que nas áreas rurais existissem
trabalhadores desempregados ou mal remunerados, vivendo com condições de vida, estes trabalhadores decidiram abandonar as suas e procurar trabalho nas zonas industriais, na indústria das zonas. Agora, vocês podem copiar esta frase toda, se não se importem, e passá-la para o caderno diário e completar, está bem? É esse o exercício que eu queria que vocês fizessem nesta aula. Eu não vou carregar nas soluções, nem vou preencher nada, vocês é que vão preencher, está bem? É o exercício número 8 e o último exercício desta aula. Êxodo rural. Completem, copiem a frase, ela fica aqui, podem sempre vir ao vídeo e ver e copiar. Só quando preencherem corretamente é que fica a barrinha verde. Quando a barrinha estiver verde, tira uma fotografia a isto e mandam ao professor. Certo? Está compreendido? Preencher até ficar a barrinha toda verde. Quando ficar tudo certinho, mandam ao professor. Em vez de imprimir, tiram aqui um print screen, ou então tiram uma fotografia e mandam ao professor. O glossário êxodo rural, qual é o significado? Saída da população dos campos para as cidades ou para outros países. Mobilidade. A mobilidade, facilidade em movimentar-se de um local para o outro. A mobilidade dos portugueses aumentou ao longo da segunda metade do século XIX devido ao desenvolvimento dos transportes e das vias de comunicação, sem dúvida. E tínhamos a aula concluída. Para não ficar muito comprida, vou dar por terminada a minha aulazinha. Faz favor de fazer o TPC, porque esta aula só estará disponível depois para a semana, está bem? Já está gravada, mas só está disponível para a semana. Portem-se bem, saudinha a todos e obrigado por terem assistido à aula. Beijinhos e abracinhos.